Dia de Vasco e depois de muitos anos, depois de 5 anos, estamos de volta numa competição internacional, uma competição continental. Estamos falando da Copa Sul-Americana, aonde a gente inicia a nossa trajetória enfrentando o Melgar do Peru. Então vamos trazer as principais informações desse jogo, assim como as principais notícias do momento do Vasco da Gama. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Eu estou aqui para trazer esse pré-jogo, esse programa de prévia dessa partida entre Melgar e Vasco. Partida essa que vai ser às 7 da noite no estádio Monumental de Arequipa, cidade do Peru, aonde o Cruz Maltino vai iniciar a sua trajetória em busca do bicampeonato, se considerarmos Mercosul e Sul-Americana, do seu tricampeonato, se considerar a era moderna das competições, com a Mercosul e com a Libertadores, e do seu tetracampeonato continental, se considerarmos o sul-americano de 1948. Cabe lembrar, o primeiro título internacional de um clube na história do futebol. Então, a gente está falando aí de uma camisa pesadíssima no contexto internacional. O Vasco volta finalmente para o seu lugar de merecimento. Claro, a Libertadores era o ideal, mas uma Sul-Americana também, claro. Poder estar disputando é muito honroso, sim. E aí, falando desse Melgar, esse Melgar que chega enfim, muito, talvez forte, né? Tá liderando o campeonato peruano, vive um momento muito positivo. E para poder entender melhor sobre esse Melgar, eu decidi chamar um amigo, o querido Alan Maita, da rádio Exitosa de Arequipa, que cobre o Melgar e que está trazendo então para a gente aí esses principais detalhes sobre como chega a equipe peruana para essa partida. Então, com a voz aí, o querido Alan. Fica à vontade, querido. Buen día, Eduardo. Un gran saludo para usted y para todos los colegas allá en Brasil. Un gran abrazo desde la Blanca Arequipa, Perú, para todos. Y bueno, informarle que hoy ya FS Melgar culminó la última práctica previo al partido de mañana que tendrá ante Vasco da Gama por la fecha 1 de esta Copa Sudamericana. Finalmente, el equipo de Walter Ribonetto ha confeccionado un 11 tentativo para mañana, que será Carlos Cáceres en la puerta, línea de 4 con Matías Lazo por derecha, Nelson Cabanillas por izquierda, en el centro los argentinos Leonel González junto a Pierre Barrios. Delante de ellos, la sorpresa, hoy alineó Alexis El Chaca Arias, hombre que tiene ya más de 10 años en la institución, junto a Horacio Orsán, uno de los pilares importantes que tiene este equipo de FS Melgar. Delante de ellos, Tomás Martínez, el número 10, el hombre creativo del equipo. Por las bandas, por izquierda, Cabrera, uno de los elementos juveniles que tiene Melgar, que hace poco fue convocado a la selección mayor de Perú. Por el otro lado, Lautaro Guzmán, que en la fecha pasada acá en la Liga Peruana anotó 2 tantos y le dio el triunfo al equipo rojinegro. Y de punta, Percy Liza, el ex hombre de Sporting Cristal y que tuvo un paso fugaz por el fútbol de Portugal. Quedaron al lado Facundo Castro, que hasta el momento no se recupera al 100%, pero ha entrado en concentración, mientras que lo propio Bordacar con Tandazo, que también no han entrado en la referencia del 11 inicial. FS Melgar, le comento, mi estimado Eduardo, y a los amigos en Brasil, que actualmente se encuentra puntero de la Liga Peruana con 15 puntos, 15 unidades, jugadas 6 fechas. Recordemos que en la Liga Peruana juegan 19 equipos y en este inicio de Copa Sudamericana, FS Melgar quiere emular un poquito lo vivido en el año 2022, cuando llegó de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo hacia las semifinales de la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Independiente del Valle de Ecuador. Si hay que rescatar y destacar a elementos importantes de la plantilla de FS Melgar, podemos decir que el golero Carlos Cáceres, golero de selección, es uno de los pilares importantes. Los 2 backs centrales argentinos, Barrios, que llegó para esta temporada procedente de la segunda división en Argentina, mientras que en la mitad de la cancha Horacio Orsán y Tomás Martínez también son hombres importantes en el esquema de Walter Ribonetto. Bordacar, un hombre que también está ya varias temporadas, Gregorio Rodríguez, que también llegó justamente para este año, que todavía no logra compenetrarse todavía al 11 inicial. Y bueno, también lo
de Facundo Castro, ¿no? Que llegó con el don de goleador, pero hasta el momento pues las lesiones lo han ido apartando de la oncena inicial en los últimos compromisos. Esa es la información que le tenemos del conjunto dominó. No hay una gran cantidad de venta de entradas hasta el momento. Hasta hoy al mediodía nos dijeron que recién habían pasado un poquito las 6.000 localidades vendidas en el estadio de la Universidad Nacional de San Agustín, un recinto deportivo que tiene capacidad para 40.000 espectadores. Se espera que en el transcurso de esta tarde y mañana temprano puedan comprarse más entradas para ver nutrido el escenario. Pero por lo pronto FDC Melgar sale con lo mejor que tiene, quiere debutar con buen pie en esta Copa Sudamericana 2025, así que estaremos pendientes a lo que pueda ocurrir. Eduardo Alves, como siempre, un gusto, gran abraço desde Arequipa e a la ordem, muito gentil. Perfeitamente, e aí também, claro, vou recomendar aqui as redes sociais dele, @AlanMaita19, para você ficar de olho aí no Melgar, até porque a gente tem a partida da volta aqui em São Januário, então até lá vamos ter novas informações para poder repassar em relação a esse jogo. E aí a projeção do lado do Vasco, né? É claro que eu também tenho as minhas opiniões, mas eu queria trazer a voz de alguém que cobre o Vasco, né? E que também, claro, participa desse dia a dia, para poder também trazer uma voz diferente do que a minha aqui para esse vídeo. Então, eu convoquei o querido Thiago Brandão, parceiro nosso aí do canal, faz a cobertura do Vasco lá pela Litoral News, e ele trouxe aí pra gente essa projeção dele para a partida. Fica à vontade, Thiago, por favor. Fala, rapaziada, Thiago Brandão, jornalista, repórter do canal Litoral News no YouTube do Território MLS Brasil. Fui convidado pela Analisa Vasco para falar um pouco sobre a minha expectativa em relação a esse Melgar e Vasco da Gama, primeira rodada da Copa Sul-Americana. Estive no Vasco e Santos, jogo em que o Vasco venceu, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, trabalhando nesse jogo lá em São Januário. O Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, conseguiu recuperar no segundo tempo, e a minha expectativa para esse jogo entre Melgar e Vasco depende muito da parte física do Vasco da Gama, o quanto o Vasco vai aguentar essa sequência de viagem para o Peru, jogo com altitude na cidade de Arequipa, onde manda os jogos a equipe do Melgar, e depende muito de como o Vasco vai suportar essa questão física. Qual time vai mandar a campo, Fábio Carille? Vai mandar um time alternativo? Vai trocar alguns jogadores, algumas peças? O Coutinho saiu muito exausto no jogo contra a equipe do Santos. Então, de fato, a minha expectativa está muito aliada a essa parte física. Eu acho que se o Vasco aguentar a parte física, suportar a altitude bem, não sentir a questão do jogo domingo e quarta-feira já, eu acho que o Vasco pode conseguir entregar, sim, um bom resultado lá no Peru. Mas depende muito dessa parte física, o quanto o Vasco vai conseguir suportar a altitude no Peru, conseguir controlar a posse de bola. É um time técnico, né? O Vasco tem um time técnico com o meio de campo com Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, o próprio Adson pode se tornar uma opção, mas o Garré também. Então o Vasco vai ter que ter a posse para conseguir construir contra essa equipe do Melgar lá, e depende muito se vai aguentar fisicamente. Se conseguir suportar a parte física, acredito que o Vasco pode sim voltar com um bom resultado do Peru. Valeu, galera, um abraço, tamo junto. Maravilha, e aí, assim como no caso do Alan, também recomendo as redes sociais do Thiago, que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, partida muito disputada, então, a gente tem as informações aí todas, tanto do lado do Melgar quanto do lado do Vasco. Pelo lado do Vasco, a gente não tem ainda uma provável escalação, mas a gente espera que não vá ser muito diferente daquela que enfrentou o Santos no último domingo. E aquela escalação, acho que as principais novidades em relação ao Carioca, dá para dizer que foram o zagueiro Maurício Lemos e o ponta-direita Benjamin Garré. Né? O Coutinho titular, acho que é uma afirmação, né, dele ser titular. Havia essa dúvida ainda pela questão física e tudo mais, mas definitivamente ele titular é o melhor, é o ideal para o Vasco, fato. Então, assim, acho que time titular não tem muita novidade para esperar. Foram convocados 27 atletas para essa viagem lá para o Peru, mas apenas 23, né? Vamos fazer a lista final. Então vamos ter pelo menos 4 cortes. Prováveis cortes aí seriam o Souza, o Sforza, goleiro Pablo, talvez o Vitor Luiz, não sei. Enfim, a gente fica na expectativa aí para entender qual que vão ser as opções do Fábio Carille, mas claro, começar com o pé direito, total condição de vencer. O Melgar, por mais que viva um bom momento, o Vasco tem condições de vencer esse jogo, claro, sem nenhuma soberba, falando somente aqui da minha projeção para a partida. Eu acho que o Vasco tem condições de vencer o Melgar. Cabe lembrar, é a única partida que o Vasco vai ter na Sul-Americana, pelo menos, claro, na fase de grupos, envolvendo altitude. São 2.300 metros de altitude, lá em Arequipa. O Vasco fez um treino no estádio municipal de Arequipa, nessa última terça-feira, dia 1º,
então já acostumou um pouco ali, claro, com a mudança de pressão e tudo mais. Óbvio que não se compara com o Melgar que vive lá, né? Mas já dá para dar aquela sentida na temperatura da coisa. Então o Vasco não vai chegar cru, dá para esperar então coisas muito boas. E vamos às notícias para você ficar por dentro de tudo que tem acontecido de principal no Vasco nesses últimos dias. A gente começa então com a repercussão da entrevista que o Pedrinho deu para o podcast Cruz Maltino na última segunda-feira, quando embarcava junto à delegação do Vasco para o Peru, para Arequipa, e nessa entrevista ele falou que é um desejo dele, a realização de Vasco e Flamengo em São Januário, e que se for necessário, tá? Acho que é importante exclamar isso aqui, se for necessário, fará a partida com torcida única. Eu concordo plenamente com essa decisão do Pedrinho, porque, enfim, não faz sentido o BEP não conseguir garantir a segurança de um evento esportivo. É um departamento de um poder de segurança público que é focado em eventos esportivos, e ele não consegue garantir a segurança em evento esportivo. Qual a lógica, né? Mas enfim, e aí essa entrevista está repercutindo bastante, gerando posicionamentos de jornalistas flamenguistas, enfim. A gente teve até a informação do Vene Casagrande, que é um flamenguista, mas que fez o seu papel jornalístico, de que a diretoria do Flamengo nem é contra o jogo sem São Januário, mas que obviamente não deseja que seja com torcida única. Fato, né? Então, enfim, toda essa confusão, o Vasco emitiu um ofício para o BEP em que solicita a realização desse jogo em São Januário. O BEP, por meio da sua assessoria de comunicação, ele comunica que recebeu esse ofício e que vai apurar devidamente, vai fazer a análise técnica ali. A gente fica na guarda, a bola está no BEP, porque o Flamengo e o Vasco concordam que tem que ser em São Januário, e o Flamengo e o Vasco querem que tenha torcida 90-10, por exemplo. E aí, logicamente, o jogo da volta no Maracanã, me refiro ao Campeonato Brasileiro, também seria 90-10. O que eu acho justo. Sinceramente, tem que haver sim mando de campo. O Maracanã, claro, não é do Flamengo, mas eles mandam as partidas lá, então assim, não vou entrar nesse mérito. É justo que eles tenham o 90-10 em favor deles, quando for o mando deles, e é justo que o Vasco jogue em São Januário e tenha o 90-10 em seu favor, quando for o mandante. Certo? Galera, fico por aqui, tá? Não queria me alongar muito, acho que esse vídeo tá até longo, mas não era pra estar tão longo assim. Mas eu queria fazer alguns convites. O primeiro, para você assistir a nossa entrevista com o Fernando Campos, jornalista da ESPN, do Grupo Disney, que falou com a gente. Ele que é vascaíno, para você que não sabe. Então falamos sobre Vasco, sobre jornalismo. Ficou um papo muito bacana e vale a pena ser conferido. Outro convite que eu faço é para o nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Esse grupo serve como uma espécie de comunidade, para a gente poder trocar ideia, conversar bastante sobre Vasco. Então, se você ainda não entrou, entra aqui. Esse link vai estar na descrição do vídeo. E por fim, mas não menos importante, eu queria convidar você, não somente para você, caso interesse, claro, participar da nossa candidatura para uma vaga na Analisa Vasco. Basta você preencher esse formulário que está aqui na descrição, caso você tenha interesse em fazer parte da nossa equipe. Nós estamos com vagas abertas para rede social, para gravar vídeos nos rios. Então, se você tem interesse, entra aqui nesse link da descrição, preencha esse formulário, a gente vai entrar em contato com você. E se você conhecer alguém que possa se interessar, que a vaga possa ser interessante, óbvio, a gente procura jornalistas, mas não precisa ser um jornalista. Se você gosta de falar de Vasco, você gosta de escrever, você gosta de falar com a câmera, enfim, cara, vale a pena. Então, participa aqui, deixando bem claro, é uma vaga não remunerada, a gente não quer enganar ninguém, não quer vender nenhuma ideia, mas é uma boa oportunidade de visibilidade e para falar de Vasco, né? Por que não? Beleza? Enfim, fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Como sempre, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito, não somente a mim, mas também ao algoritmo do YouTube entender que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdos como esse aqui que você acabou de ver. Não somente da Analisa Vasco, mas também de outros canais do YouTube que façam conteúdos parecidos, não somente sobre Vasco, mas também sobre futebol. Também te convido a deixar esse like e a comentar aqui embaixo, participar desse debate e, por fim, mas não menos importante, a conhecer as nossas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. A gente está no Instagram, no Twitter, no Threads, no Facebook, também no TikTok. Então, se você ainda não segue a gente por aí, é só você procurar AnalisaCRVG que você vai encontrar. Beleza? Tamo junto, fico por aqui, um abraço e até a próxima.